as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Meus irmãos, nós temos um entendimento a respeito do culto um pouco diferente do que aquilo que nós temos presenciado. No Velho Testamento, o culto era um ritual. E esse ritual do Velho Testamento foi transferido aos poucos para grupos evangélicos chamados, não posso dizer, não grupos evangélicos, chamados grupos cristãos, que trouxeram do Velho Testamento aquela ideia do culto do Velho Testamento. A igreja hoje, a religião hoje, que copiou do Velho Testamento aquele ritual todo do Velho Testamento, ela supõe que Deus vai ficar profundamente agradecido pelo apoio recebido dos religiosos. Então os religiosos ficam pensando que Deus está muito satisfeito porque eles estão apoiando a Deus. Os irmãos querem ver como é que é? Eles defendem Deus, né? Defendem o cristianismo com guerras, de unhas e dentes, com a justiça. Se você falar mal de um santo qualquer, você vai preso. E a justiça, você tem que explicar aquela coisa toda, porque eles supõem que eles, defendendo a Deus, eles estão mais prestigiados e que, se eles não defenderem, Deus está perdido. Essa é a mentalidade do religioso e essa é a forma como ele conduz um culto, como ele conduz as mentes, como ele conduz o pensamento religioso e incute nas pessoas essas asneiras. No Velho Testamento, a coisa era assim. Então, o detalhe fundamental é que no culto do Velho Testamento não havia discernimento de Deus, da presença de Deus. A presença de Deus podia ser dispensável, desde que eles atendessem a todos aqueles ditames litúrgicos, aquilo que eles achavam que era importante. E nós vemos no Velho Testamento todas as reclamações dos profetas com relação ao culto. Abomino, né, as vossas festas solenes, elas não me dão nenhum prazer. Quando vos reunis, não tem satisfação nenhuma, não estou nem aí onde vocês estão. Então, essa é a palavra dos profetas. Outras palavras, né? O boi, né? O jumento conhece seus tempos, o jumento conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Então, uma coisa era aquilo que se passava na verdade com eles. Era o animal é que funcionava no culto. Por quê? Porque na verdade o jumento conhece a sua manjedoura. Então todo mundo tem um lugar para ir no domingo. Tá certo? Toda religião tem uma manjedoura. Eu não estou querendo dizer que os jumentos estão indo para lá todo domingo. Não é isso que eu quero dizer. Essa é a primeira coisa, quer dizer, ele vai por instinto. Ele não vai pelo raciocínio, ele não vai pela razão. E tem muita gente que nem faz como o jumento faz. Ou pior do que o jumento, que nem vai lá. E acha que Deus tem que vir a ele resolver o problema dele todo. E quando ele precisa, ele dá um grito por Deus, e Deus sai correndo para resolver o problema dele. O boi conhece o seu possuidor, porque o seu possuidor chama, né? Está ali, né? Dá seus nomes, leva ele ali para botar comidinha, ele tem comida. Tira na hora certa, né, do pasto, bota no curral. Então ele entende muito bem desse negócio. E religião é mais ou menos assim. É coisa de boi e de jumento, né?
As pessoas são gratas a Deus? Graças a Deus. Olha, a minha religião, Deus tem me abençoado tanto. Esse mês mesmo, olha, eu tinha um carro que não estava andando. O carro estava horrível. Tinha que trocar a máquina. O carro valia R$8.000, vendi por 15. Meu Deus! Bola esse! Que ele ganhou e o outro foi iludido. Mas para quem você vendeu? Eu vendi para o irmão. Vendeu para o irmão. O irmão você está no presbitério. Pastor, nós compramos um carro, juntamos um dinheirinho e compramos um carro. Era do diácono. Sim, qual foi o problema? Não, ele veio junto conosco e nós consultamos a palavra. E o que é que abriu o texto? Não entra nesse negócio de louco. E você comprou? Disse, não. O diácono falou que era para não comprar outro. Disse, não, rapaz, é negócio de louco. Mas falou em negócio, pastor. Eu disse, então você está com razão. Falou em negócio, você comprou. Comprei. E qual é o problema? Pastor, o carro nem empurrado sai da garagem. O camarada que entende esse Deus, né? É o Deus do boi. Só está atrás do interesse. Mas isso, meus irmãos, isso é muito fácil, esse tipo de religião, porque, na verdade, esse culto, Deus não está presente e é uma substituição. E normalmente esse tipo de culto, ele tende para a idolatria e para os ritos litúrgicos, somente isso. Ele não tem outra coisa. Ele pega um objeto e substitui facilmente a presença de Deus. Os resultados são, na verdade, só contaminação. Você vai ver a prostituição, a paixão, os vícios, a corrupção, a vaidade, a mentira, o engano, os deleites, a perdição. É isso que está aí. A religião está cheia disso. E as pessoas não têm como detectar isso. Entra num ambiente ruim e já sai pior. E, meus irmãos, tudo isso são cultos extrínsecos, quer dizer, são cultos que não têm nada a ver com o interior do homem. Eles são totalmente fora, não tem finalidade, não tem disciplina e não tem libertação. É o falso culto. E esse falso culto é independente, ele tem a vantagem de ser independente. Ele é dependente. Outro dia disseram, é um grupo aí, grupo de quantas pessoas? 3. Criaram a Igreja Maranata Independente. O que o senhor acha, pastor? Eu disse, ótimo. Independente de comunhão, independente de revelação, independente de tudo que pode imaginar. Independente do libertador, independente da palavra revelada, independente de santidade, independente de corpo, independente de eternidade. Ele não precisa nada disso. Nada disso. Porque ele deixa a revelação, ele vira independente. Não precisa reclamar, não precisa nada. Não precisa ser corpo, não precisa ter revelação. Então aí está o culto, que é o culto estranho, é o falso culto. Meus irmãos, o culto da religião produz determinados tipos de crentes. Mas eu gostaria de dizer uma coisa que é muito importante. É que no culto da religião, o material substitui o espiritual. E para os irmãos terem uma ideia,
O material nem resiste, não resiste sequer aos conceitos da ciência. O culto material, ele não existe aos conceitos de ciência. No mínimo, a mensagem é a proclamação de uma verdade totalmente artificial que o homem criou. Usa argumentos artificiais, sem objetivo, sem compromisso com a eternidade, tão profissional quanto estático, onde há sempre lugar para contar uma fábula, uma história de carochinha. Não depende do corpo, não depende do corpo. Quando nós hoje vamos entregar uma mensagem sem dependência do corpo, nós estamos em dificuldade, porque é o corpo que está dizendo a sua necessidade. Por isso a mensagem ela vem do corpo. É um irmão que teve uma visão, uma revelação, uma palavra profética. Então a mensagem vem do corpo. Jesus lutou contra a religião. Jesus mostrou que nada daquilo que a religião formulava tinha valor. A obra do Espírito luta da mesma forma contra a religião, porque aquilo que a religião está apresentando não tem valor nenhum. Jesus lutou contra os fariseus. Deixa eu falar alguma coisa sobre os fariseus. Os fariseus discutiam se havia vida eterna, se existiam anjos. Nós temos a mesma coisa, um povo que não sabe o que é vida eterna, não tem nenhuma ligação com a operação do poder de Deus. Os fariseus viviam, e Jesus lutou contra os atos litúrgicos, que são máscaras, que são disfarces, uma estrutura morta procurando ter vida, caminhando para a superstição, para costumes e para ponto de vista. A religião é isso. Ela só aponta para esse lado. Meus irmãos, é um culto sem discernimento. É a comunhão na carne. Comunhão na carne. Irmãozinho, beijinho, tá. Bênção sem compromisso. Todo mundo quer bênção. Quem quer bênção? Conta bênção, irmão. Sem compromisso nenhum. Dá o seu testemunho aqui, irmão. Aí pega o microfone. Eu quero agradecer a Nossa Senhora da Penha que fui curado. A religião sem excluir o pecado. Nós temos um grupo grande, não é? Evangélico que está aí, sem excluir pecado. Ela exclui pecado. Os fins justificam os meios. Você pega um programa de televisão de um grupo religioso que você vê a miséria que ele produz, que você não pode ligar uma televisão para ver a miséria, novela, não sei o que, tudo que não presta, não é? Leão, ratinho, ratazão, e lá vai aquelas coisas todas. Só imoralidade. Salvação sem novo nascimento. Dom sem discernimento. Isso nós encontramos em muitos lugares. Eu tive um dom. Aí vem um negócio que você não sabe nem o que é. Negócio sem discernimento, você não consegue discernir. Você não sabe de onde vem, de onde vai, por que tem aquilo. Igreja sem governo, todo mundo faz o que quer, quem dá mais? É quem dá mais. É o maior dizimista que mandou na igreja. Serviço remunerado, ministério profissional, crescimento em desorganização plena, obra sem ser do Espírito, só na razão. Liberdade, eles confundem com libertinagem. Trabalho sem disciplina, governo sem autoridade, letra sem revelação. Meus irmãos, os resultados, o que produz, não é? Esses crentes, o que esses crentes produzem? Como é que é o tipo desses crentes? Como é que eles se comportam? Nós vemos claramente que existe uma grande massa, o nome de cristãos, que se desagrega a grande velocidade. Dela fazem parte desse grupo grande que está se desagregando. Isso nós estamos vendo do nosso lado. De repente, cada informação, os irmãos imaginem que a igreja é chamada anglicana,
agora admitiu um tipo, né, uma mulher que tem todos os defeitos morais, pastora, botou lá tudo que uma sociedade, tudo que um povo, tudo que uma pessoa normal, de comportamento normal, não tem, a tal da mulher tem, é pastora, e o arcebispo do bispo do não sei quem, é que é o padrinho dela. Disse, não, ela tem que ser, já é dona de uma igreja lá na Inglaterra. Um anglicanismo que todo mundo entendia que até era evangélico. Nós vemos a velocidade das coisas de envergonhar, O que nós vemos hoje nos crentes é o seguinte: cultura evangélica sem conversão. Você chega nos Estados Unidos, você encontra um grupo de pessoas com de Bíblia na mão, livros. Cada templo que você chegar, você encontra uma fila de livros assim em cima da mesa do balcão para vender. Todo mundo escreve um livro, todo mundo. Aqui tem um americano aqui, está se escondendo, mas ele é aqui, ó. Ele é cúmplice também. Esse já fala português, ele parece que não entende quando eu falo as coisas, as verdades para ele, mas entende tudo. Crentes tradicionais, presos somente aos conceitos da tradição, só. Crentes sinceros aos seus próprios pontos de vista, a sinceridade deles ao ponto de vista dele. Eu acho, eu penso, é uma sinceridade única. Crentes que buscam, só querem bênção sem compromisso. Crentes acomodados, comemoram as datas do cristianismo. As igrejas evangélicas, os irmãos pensam, elas comemoram o dia da paixão uma vez no ano. A maioria das igrejas evangélicas lá comemora. Aqui em Vitória agora se reuniu a igreja do quadrangular, a presbiteriana, a batista e a católica para fazer um recital de música em favor da paz, da não violência. Irmão, estão entendendo? Em favor da não violência. O que é que os irmãos entendem disso? Deve ser uma coisa linda, hein? Eu não queria falar aqui, porque eu tenho preocupação de alguns querendo descer para esse negócio ainda hoje, parece que é hoje, e deixar o seminário aqui vazio, que tem gente que gosta disso. Falou que é música e recital para ouvir esses gatos fanhosos amarrados pelo pescoço. Ah! Eles saem. O cidadão que fez um hino, gravou um disco, veio me dar o disco. Primeiro que eu não gosto de disco dado, porque disco quando é dado, eu já vou ter que dizer que é bom, aí eu já digo que é ruim, aí fica ruim para mim. Para eles não estão nem aí. Mas vamos ver ele pegar aquele disco, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus, botar no ritmo de samba de break. Entendeu? O samba de break só no morro lá no Rio de Janeiro que existe. Em Campo nenhum mais. Talvez aqui. Imagine, os irmãos, um hino de adoração, de louvor ao Senhor, que nós cantamos, que nós recuperamos no passado, como adoração, porque a função da obra não é excluir os hinos, não, é dar vida a esses hinos. E quando nós pegamos um hino que veio da tradição, mas que tem inspiração, é nossa obrigação transformar esses hinos em adoração e louvor ao Senhor. É dar vida a esse louvor. E não achincalhar o louvor como ele fez. Eu disse, rapaz, você perdeu o juízo? Ó,
Aqui você não vai vender esse negócio não, você vai vender lá, não sei onde você quiser. Aqui você não vai vender não. Eu não sei se você conseguiu vender, porque foi até suspenso, teve até uma disciplina por outro motivo. Mas você tinha, claro que tinha que ser. Não podia ser uma coisa normal. Nós temos que ter cuidado hoje, porque os nossos cultos não podem ter esse tipo de coisa. Crentes que gostam de movimento. Quantos aqui gostam de movimento? Levante a mão. Ó, não gosta aqui, mas escondido gosta. Crentes que gostam de novidades bíblicas. Quantos? Novidades bíblicas. Não é possível que não tenha. Hoje me procurou com uma novidade bíblica. Ele está aqui? Acho que ele é do outro período. Mas veja só, novidade bíblica é uma atração. Crentes que gostam de dar contribuição. Crentes que vivem do passado. Olha, tem grupos evangélicos que vivem disso, sabe, de campanha, de contribuição. Ele chega no culto, você diz assim: todos têm fé aqui de dar o dinheiro todo que tem no bolso. Eles não, vão a pé para casa, no meio são assaltados, no outro dia não tem o que comer, mas eles são satisfeitos. Crentes que não creem em nada. O americano riu aqui, porque ele é parente dele lá, ele conhece bem aquela turma lá. Aqui também tem, companheiro. Aqui eu não digo, porque eu nunca falo na frente, só falo nas costas. Crentes cheios de rótulo. Um exemplo. Quem tem um exemplo de crente cheio de rótulo? Vamos lá. Quem tem, que eu não me lembro aí de um rótulo assim, daqueles bons. Quem tem? Quem lembra? Um crente cheio de rótulo. Hein? Obreiro. Hein? Capitão do grupo. Nem vai lá. Profeta. Só fala bobagem. As pessoas gostam disso. Aqui tinha um pessoal, vinha as profecias: suba, meu servo, ao monte para ouvir a tua profetisa. Só mentira. Não tinha nada, não falava nada. E as pessoas iam para o monte mesmo. Quando voltavam lá era opressão até dizer chega. Para tirar aquilo era imposição de mãos. E esse povo não tem compromisso e nem vergonha. Eles contam uma mentira aqui, mas você contou essa mentira. Como é que você faz um papel desse? Você disse que o Senhor ia dar uma bênção no casamento daquela pessoa. Você conhece aquela pessoa? Não. Como é que você falou que o Senhor ia arranjar uma esposa para aquele fulano e tal? Você perdeu o juízo? É por quê? Ele é casado, a esposa dele estava lá do lado. Amanhã, essas horas, estarei abrindo as portas de um novo emprego. Oh, pastor, eu estou tão bem empregado, eu não queria sair daquele emprego, eu sei da tua aflição. Eles são pessoas que não têm vergonha. E não entregam uma só não, é uma enfiada atrás da outra. Se o pastor passar, por isso que o pastor não pode ficar muito tempo fora de igreja. Porque ele viaja para cá, viaja para lá, viaja para cá, deixa por conta da turma. E haja depois é defender. Defender o pessoal que ficou lá. Não, eu só fui uma vez. Se você quer mentira mais de uma vez, não é possível. Crentes que vivem no passado, crentes cheios de rótulos. Um crente cheio de rótulo, ele não tem conteúdo, é vazio. É como você pega aqui um vidro e coloca o nome de um remédio.
acônito. Lá de cá você bota beladona. Lá de cá você bota arsênico. Lá de cá você bota... Mas não tem nada dentro. Tudo vazio. É esse tipo de crente. E eles gostam de ter um rótulo. Você é um servo abençoado. Eita maravilha, hein? Isso é que é um servo fiel, humilde. E o negócio lá dentro está fervendo, é um vulcão de vaidade. Crentes bobos. Pastor, o arrebatamento é depois que acabar o mundo? Não, irmão, arrebatamento é antes. E a besta vai com a gente? Você leu isso aonde? Eu assisti um filme que não era só uma besta, não, eram 3. Eu disse, acho que eram 4. O crente bobo, ele imita o verdadeiro crente. Está entendendo? Ele imita. O verdadeiro crente, ele imita. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? O crente verdadeiro, aleluia. Aleluia. Ele pega uma oração dessas copiadas que ele ouviu, ficou entusiasmado. Senhor, opera agora com a tua espada desembainhada. Ele acha isso o máximo. Esse é o bobo imitando o crente. Crente que gosta e devora literaturas evangélicas. Tudo que aparece, ele vai lendo. Daqui a pouco não sabe o que é que leu, só está falando bobagem e vai para frente para dizer aquelas bobagens que ele leu. Crente que gosta de escrever livro. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Lá nos Estados Unidos me procurou. Eu estou gostando muito da Igreja Maranata. Perfeitamente, isso é muito bom. A única igreja que eu vejo que está a verdade. Agora, eu queria uma coisa. Eu queria que você consultasse, porque eu estou escrevendo um livro e eu entendo que o arrebatamento da igreja vai ser da seguinte forma: quem vai ficar são os crentes e quem vai ser arrebatado é o mundo. Esse é Maranata legítimo. Eu não entendo inglês, né? A não ser rir e chorar, eu nunca consegui falar inglês. Aí eu perguntei, mas eu entendi mais ou menos, por exemplo, perguntei o que ele está falando. Aí o companheiro deu aquela olhada assim para mim. Eu te falo, companheiro, o que é? É que você sabe que você está com a razão. Isso que eu queria ouvir do irmão. Estou com a razão, não estou? Está. Você não. Aí depois você vem ficar. Você só não está com a revelação. Crentes que gostam de animação. Hein? Hein? Eu também gosto. Crentes
a favor do aborto? Quantos são aqui a favor do aborto? Levante a mão. Crentes contra o aborto. Quantos são que estão contra o aborto? Levante a mão. Aí já levantaram ali. Nós estamos aqui, nós temos de tudo aqui. Crentes que estão se armando para a batalha final. Nos Estados Unidos tem isso. Sabia? Você chega na casa de certos pastores, eles têm um arsenal dentro de casa para dar arma para que a última batalha, quem vai travar são os cristãos contra o mundo. Vocês irmãos já imaginaram? Sabe de onde saiu? De igrejas evangélicas. É foguete, é bomba de todo tipo. Eu não posso dizer que tanque de guerra que eu vi, mas que bazuca. Olha, eles têm tudo. Eles explodem a América, se juntar aquele grupo. Crentes que já estão na idolatria e na feitiçaria há muito tempo, na desobediência. A igreja precisa se unir. Crentes que querem se unir, se unem com tudo. Tudo que é bagulho, tudo que aparece, estão se unindo. Ecumenismo, não sei mais o que, tudo se unindo. Eles gostam disso. Eu nunca vi um povo para gostar tanto de padre como crente. Crentes que aceitam todas as asneiras que aparecem aí. Tudo que é asneira, eles aceitam. Quem sabe isso não é do Senhor? Isso é possível, tudo pode acontecer. Não tem discernimento, não tem nada na cabeça. Meus irmãos, a obra hoje, ela pode rir desse tipo de coisa, porque ela conhece alguma coisa consistente, ela sabe que o culto ao Senhor não é isso que está aí. Ela sabe que ninguém engana nessa obra. Ninguém engana nessa obra. Ela sabe que essa obra não precisa de artifícios para sobreviver. Ela já entendeu que essa obra é um projeto e que fora desse projeto não tem como caminhar. Ela sabe como se pode viver nesse projeto. Ela sabe que esse projeto não é para infiéis, é para fiéis, embora o chamado seja para todos. A palavra diz que a fé não é de todos, mas o chamado é para todos. Há um discernimento muito claro a respeito da fidelidade. Há muitas maneiras de você ser fiel. Às vezes é fiel à sua consciência, à sua religião, à sua experiência, à sua boa intenção e à sua boa vontade. É isso? A obra é isso? Isso se chama falsa fé. Ela só não é falsa quando nós somos fiéis ao projeto de Deus. E a pergunta é esta: existe uma obra fora do corpo? Pode existir? Pode existir? Pode? Pode? Sim ou não? Existe uma obra do Espírito sem revelação? Pode existir? Pode. Sem discernimento, sem sabedoria, sem dons espirituais, sem ministérios responsáveis, pode existir uma obra? Estar na obra e não entender a vontade do Senhor, para esse momento, não é a igreja fiel. A igreja fiel está vivendo esse momento profético na presença do Senhor. A igreja fiel é grande, ela é grande. Olha a concepção que nós temos de fidelidade. É a questão do tamanho, número de pessoas,
Se nós tivéssemos pensado nisso, nós já tínhamos excluído Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Jesus, os apóstolos, Lutero. Aí não aceitar nada, porque quem eram eles? Quantos? Um dia cheguei numa igreja e contei lá, tinham 12 homens e um grupo de irmãs. Eu digo, ó, a igreja aqui vai muito bem, já tem 12 aqui, só tem uma coisa, a igreja primitiva também foi assim, 12 apóstolos, agora precisa saber aqui quem é o traidor. O mundo caminha com esse tipo de religião para o seu destino, que é para a apostasia, que é um consórcio. É um consórcio. É o consórcio da grande apostasia. E esse consórcio da grande apostasia está formado, sabe aonde? Dentro do cristianismo. A maior apostasia não está no mundo lá fora, não. Está dentro do cristianismo. Por causa disso. Por causa de quê? Da hipocrisia, da idolatria, da corrupção, da negação de Jesus, que é o anticristo, das mentiras, das heresias, dos dogmas. Essa é a situação. Religião sem revelação é fole furado. Sabe o que é fole? O fole é aquilo que o ferreiro usa. Ele tem duas partes de cima, tem uma parte de couro e na frente sai um ar. Então, na hora que precisa acender as brasas para aquecer o ferro ali, ele vai apertando aquilo, vai saindo o ar e o ar vai assoprando as brasas e aquecendo o ferro. Religião sem revelação é fole furado, aperta por aqui e sai lá por trás. É canção de ninar. Canção de ninar. Quanto mais prego, mais se dorme. Quanto mais série de conferências, mais longe de Deus. Cada um faz o que quer, vive de fantasia, de liturgia, rótulos sem conteúdo, teoria sem prática, letras sem revelação, aprendendo sempre, mas sem resultado nenhum. Vai para a escola dominical. A lição hoje é mordomia. Aí estudamos disse para lá uma bobagem, eu disse para cá outra. O que você acha que é mordomia? E papapá, não sei o que, aquelas coisas. Não resultou em nada. O testemunho do crente na escola. Aí começa aquele. Porque o testemunho tem que ser assim, porque o testemunho tem que ser assim. No final é testemunho, porque não acontece nada, ninguém viu nada, e aquele negócio é nada, não dá em nada. É a religião que está aí. Hoje nos Estados Unidos, que tem um americano aqui, eu tenho que falar, porque tem que ouvir também. As frases, eles têm umas frases, querem ver as frases americanas que nós devemos importar? Somos convidados para nos unir. Que coisa linda! É a ideia de corpo. Mas a grande verdade é que a bagunça lá continua. As igrejas querem se unir para ver se recuperam o que elas perderam de membros. Cada dia mais divisões, mais pastores, mais igrejas. Você é crente? Você é parte do corpo. Olha aí, dizer isso para uma malequita, hein? Ele fica pensando que é mesmo. Você é crente, você é parte do corpo. Acabou. E ali ele faz o que ele quer, tudo que ele pensa, cada um pensa do jeito, dos conceitos mais diversos. Há pessoas sinceras. Há pessoas sinceras, mas não abandonam os conceitos. Não abandonam seus próprios conceitos e não sabem para onde vão. Eles mudam de igreja, mudam de pastor, mudam de lugar, mudam de movimento, eles desanimam, eles morrem e o coração endurecido. Tem boas ideias,
os movimentos entendem que é necessário estar no corpo de Cristo. É um apelo geral, mas tem nenhum resultado prático, nenhum. Eles continuam do mesmo jeito, daquela forma. O americano, as pessoas pensam, é como o cearense aqui no Brasil, não para, é puxando casa para um lado, você sai num voo qualquer ali, qualquer cidade, é aquelas carretas puxando as casas vão para o norte, outras vêm para o sul, de repente você chega num grupo, cadê o fulano? Mudou para o sul. Aí você volta, e o fulano? Foi para o leste, para a costa oeste. Mas viu emprego aqui, não largou emprego, foi embora. Mas a família ficou, não, largou a mulher, largou tudo. E lá que larga a mulher. Não, ela foi, arranjou um emprego na Califórnia e foi embora, nunca mais deu notícia. Esse negócio assim, é tudo assim. Tem boas ideias. Meus irmãos, nós chegamos no momento que nós não podemos aceitar essas tolices evangélicas. Deus nos chama a ser um povo para ser os vencedores. Hein? O que acha? Vamos lá, vamos repetir comigo, hein? Deus chama o seu povo para ser vencedor. Quem está de acordo diz amém. Entendeu? Há coisas ali que parecem ser de Deus. Se você não tem discernimento, tem uma mensagem lá, um irmão veio lá, irmão, eu queria perguntar ao irmão se o irmão não acha que faltou amor no irmão quando tratou daquele assunto. Que amor? Qual foi o assunto? Não, que o irmão falou disso assim, escuta, você está de acordo com aquilo? Só há coisas que parecem, não rapaz, que não tem negócio de parecer, não viemos aqui para isso não. Nós viemos aqui para falar a verdade. Se você quer ficar com essa conversa aí, você pode ficar. Agora nós não viemos aqui para ficar pela metade, aqui, dizer coisa pela metade não, viu? O americano não gosta de ouvir não, sabia? Eles têm umas ideias que ninguém tira da cabeça deles. Ele está aqui na frente e entende muito bem português. Deus nos trata como filhos, mas nós somos o quê? Servos. Claro, Deus nos trata como filhos, mas nós temos que nos colocar na posição de servos. E servos fiéis. Essas colocações, você te prende a uma colocação dessa, não recebe bênção nunca. E aos montes. São frases feitas, né? Soltas no meio evangélico. Você bota uma frase daquela no bolso, frase no bolso, nunca mais sai. Você nunca mais sai daquela situação. A última igreja deverá ser numericamente imbatível. É isso que nós estamos pregando? Então lá, numericamente imbatível. Então, não há limitação de filhos. Tem grupos que não limitam filhos. É um atrás do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais do que aqui no Nordeste. 12, 13, 14, já vai. Incrível. Mas há grupos assim. A nossa casa, o grupo só pinta a casa de uma cor tal, cor de rosa. Então tem aquele grupo que só pinta a casa cor de rosa, por quê? Eu não sei por quê. Por causa da cor da rosa de Saron. Outros grupos cuidam só de cobras venenosas e levam, o pastor leva uma caixa de cobra para a reunião e eles vão beijar a cobra porque diz que se pegarem serpente são coisas horríveis, está na Bíblia. Você vê aquele pastor, palitãozinho, gravatinha, e aquele monte de caixa de cobra. Os irmãos imaginam que soltasse uma aqui, no meio dos irmãos, o que ia acontecer, né? É verdade? Hein? Mas vou contar uma experiência aqui. No começo
da obra, nós tínhamos uma população muito grande, não tínhamos esse número aqui não, mas tínhamos uma população aproximadamente metade disso aqui. Era uma reunião e nós começamos a pregar sobre esse assunto. Pegaram as serpentes e se elas morderam, lhes fará dano algum. Quando eu terminei, que eu estava falando nisso, falarão em línguas. A turma lá atrás começou a levantar, todo mundo levantando. Assim, o que é que houve lá? Mas todo mundo levantou em silêncio, todo mundo levantando. Foi uma cobra que tinha entrado de fato no templo. Mas acontece que o Senhor é bom mesmo, né? Era um sinal. Pô, um sinal. Sabe onde é que ela foi parar? No pé de um fazendeiro. Ele estava de bota e foi, eu não sei como, de costas para a cobra ele pisou na cabeça dela. Sabe de uma coisa? Sabe onde é que ele está? Ele está aqui. Ele está aqui. Aí vamos passar o Merval. Sebastião Henriques. Cadê Sebastião? Sebastião, fica em pé aí. Levanta a mão. Cadê Sebastião? Está onde? Hein? Como? Ah, está no principiante. Matou a cobra. Tá? Aí a turma de pastores estava, foi lá. Isso é um caso, isso é um fato. O senhor honrou, mas se eu trouxer uma coleção de cobra venenosa para cá e mandar os irmãos beijarem as cobras, como é que vai ficar? Mas os irmãos vejam que é uma cabeça de um cristianismo doente. Vamos terminar? O Senhor preparou para nós um caminho. O Espírito Santo tem nos conduzido nesse caminho. E eu sei que a disposição do nosso povo é continuar nesse caminho. Há um povo sério, há um povo que está vendo as coisas em volta, há um povo que está discernindo, há um povo que está de olhos abertos para tudo que está acontecendo, há um povo que está se conscientizando desse instante. O Espírito Santo está trabalhando, está operando, está nos fortalecendo e nós vamos continuar essa caminhada. O culto que agrada a Deus é aquele culto que regenera, que une, que traz libertação, que nos conduz à vida eterna, que aumenta cada dia a nossa relação com o nosso Deus, de quem precisamos a todos os instantes, com quem podemos contar. Nós não temos com quem contar. Está anotado? Os irmãos olham de lado, vejam com quem podemos contar hoje. É com o amigo, é com o governo, é com as promessas, é com quem? É com quem passa na rua, é com parentes. Olha, irmãos, estamos ficando sós. Estamos ficando sós. Hoje os nossos parentes estão aqui. São os nossos irmãos. É o corpo de Cristo. Não temos para onde ir. Só temos um caminho a trilhar. É esse caminho. E o culto para nós tem um significado todo especial. Não é o culto do Velho Testamento, da liturgia, da tradição, dos ensinos falsos. Não, esse para nós não tem nenhum valor. É o culto revelado. É a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus em todos os momentos da nossa existência. É a segurança nossa. Cada dia, as coisas vão ficando mais difíceis. Não é verdade? Todo dia, cada dia, parece que o caminho vai se estreitando.
mas o Senhor tem uma porta aberta. O Senhor tem uma porta aberta. Essa semana, interessante que uma pessoa estava sendo evangelizada, era uma senhora idosa, e ela estava vivendo os seus últimos instantes. A funcionária dela é crente, a nora é crente, o filho não era crente, não é crente. Uma pessoa até muito bem de vida e tudo isso. E ela, no momento da passagem, ela ia passar, ela começou a dizer: abre a porta, vamos entrar, abre a porta, vamos entrar. E a moça que estava ali ajudando ela disse: nós vamos abrir a porta, Jesus é a porta. E começou a cantar, chamou a nora dela, e elas cantaram: abre a porta do teu coração. Meus irmãos, feliz é daquele que vê a porta aberta, não é? E a mensagem ali foi até uma mensagem, eles não convidaram ninguém, nós mandamos um pastor lá, e ele falou: eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: sobe cá. Que a palavra impressionou muito. Inclusive estava uma freira lá, ela chamou um dos pastores e disse: olha, eu recebi uma grande graça com essa palavra. Essa palavra me tocou profundamente a mim e a todos. Meus irmãos, há uma porta aberta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos deixar fechar essa porta. Vamos ficar de pé.